Olá, seja muito bem-vindo. O Estúdio Veja recebe hoje o jornalista Fábio Zanini, autor do livro Euforia e Fracasso do Brasil Grande, pela editora Contexto. Também participa dessa conversa o editor executivo de Veja, Diogo Schelp. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, Silvio. Fábio Zanini, muito bem-vindo. Obrigado. Zanini, então vamos começar a nossa conversa. Eu queria que você contasse como é que nasceu a ideia de escrever esse livro, quantos países você visitou. O livro explora 6 países, né? Exatamente. Esse trabalho, a ideia dele surgiu de, eu acho que uma lacuna que existe de examinar um período que foi muito rico na política externa brasileira, que foi o começo desse século. Quando especialmente o presidente Lula chega ao poder e ele muda, ele dá uma ênfase raramente vista à política externa, que é o momento que eu descrevo no livro da euforia. O Brasil se expande, o Brasil abre embaixadas, o presidente Lula coloca uma ênfase muito grande, especialmente na África, na América Latina, torneiras de financiamento são abertas, empreiteiras e outras empresas procuram se internacionalizar. E isso, após um período de muita expansão, se transforma, depois que o presidente sai do poder, depois que começa a Operação Lava Jato, depois que a presidente Dilma chega ao governo, no que eu caracterizo como um fracasso de muitos aspectos desse modelo. Uma retração de empresas, denúncias e investigações contra algumas dessas empreiteiras, e eu entendi, meu objetivo ao escrever esse livro foi visitar esses países, eu fui para 6 países, visitar esses países e contar essas histórias em loco, falar com as pessoas afetadas, descrever como essas viagens e esse contato aconteceu, não ficar apenas na parte acadêmica. Eu senti que havia esse vazio de contar essas histórias, então fui para Angola, Moçambique, Namíbia, Peru e entre outros países, falando com essas pessoas e descrevendo esses processos. Zanini, qual foi o critério para escolher esses países? Porque, obviamente, você poderia ter escolhido muitos outros, né? Exato, o mundo é muito grande, né? E o Brasil... E o foco da diplomacia nesse período também é muito grande. Eu tive assim... que fazer um corte, uma seleção, né? Eu nunca tive o objetivo, a ambição de fazer um panorama completo de tudo que o Brasil fez nesse momento. Eu procurei uma amostra. Então, eu antes de começar essas viagens que eu fiz em 2015, eu pesquisei bastante, né? O processo todo de preparação, produção e redação do livro demorou mais ou menos 2 anos e meio. Então, eu pesquisei bastante e eu procurei lugares que eu senti que eram emblemáticos. Então, Angola era um país óbvio para eu visitar. Angola é um país em que a Odebrecht e outras empreiteiras brasileiras e outras empresas também têm uma presença muito grande, uma relação muito próxima com o governo local. Um presidente que, aliás, está no poder desde 1979, José Eduardo dos Santos. Eu também quis contar a história da ambição militar do Brasil na África. Eu fui para Namíbia. O Brasil tem uma base militar, um efetivo da Marinha muito substancioso na Namíbia. Outra obra emblemática que eu procurei visitar foi a Estrada do Pacífico no Peru, que é uma obra também que o governo colocou muita ênfase como se fosse um corredor para a exportação de soja. E eu fui lá ver os efeitos que essa estrada, feita por empresas brasileiras e com apoio político brasileiro muito forte, o efeito que causou naquela região. Isso não tem soja nenhuma, mas trouxe muitos garimpeiros que causaram degradação naquela região. Então, o critério foi onde eu entendi que havia boas histórias a serem contadas, reportagens a serem feitas que ilustrassem esse período que eu procuro descrever. Tem um dos países que você cita é o Peru, né? Uma viagem que você percorreu a tal da rodovia interoceânica, né? Estado do Pacífico. Cuja ideia seria ligar lá Atlântico-Pacífico, desaguar a soja, e achei super interessante porque você descreve que não viu um caminhão sequer de soja, exato, né? Talvez seja um exemplo claro ali de corrupção, um exemplo claro de interesses escusos por trás já na concepção dos projetos, né? Sabe que é muito engraçado, Silvio, que quando eu escolhi essa obra para visitar, que como eu disse, eu entendi que era uma obra emblemática desse processo todo de expansão, de euforia do Brasil, ainda a Operação Lava Jato estava engatinhando.
Depois, quando eu já tinha decidido ir para lá e até percorrido a estrada, essa estrada, que é chamada também de Estrada do Pacífico, ela acabou virando uma das estrelas da Lava Jato. Tem um ex-presidente peruano, por exemplo, Alejandro Toledo, que está foragido, está com pedido de prisão decretado, sob a acusação de ter ganho propina para facilitar a construção dessa obra. Outro presidente importante, o Alan Garcia, também teve acusação de recebimento de propina. O presidente Ollanta Humala, ex-presidente também. Então, várias autoridades peruanas acabaram envolvidas nessa estrada. E essa estrada, que eu percorri 2.400 quilômetros dessa estrada, é uma estrada que começa no Acre e vai até o Pacífico, e ela cruza os Andes. Antes de eu visitar essa estrada, fazendo a pesquisa prévia, conversei, por exemplo, com especialistas em transporte peruanos, professores, profissionais da área, e eu perguntava sobre a soja, porque essa estrada foi construída com um objetivo muito decantado na época pelo ex-presidente Lula e autoridades peruanas, de que ela seria um novo corredor da soja brasileira para o Pacífico, para a China, mercados asiáticos. E eu me lembro de ter perguntado isso para um professor, perguntando, mas quantos caminhões de soja sobem essa estrada, né, pegam essa estrada por dia? E ele deu uma gargalhada no telefone, no Skype comigo, dizendo, vocês brasileiros não sabem o que são os Andes. É impossível uma carreta que carregue soja pesada daquele jeito conseguir vencer os Andes, que são muito altos, é muito difícil, um processo muito penoso, muito caro. E, de fato, quando eu visitei essa obra, essa estrada, né, que eu percorri a estrada, eu fui de Cusco, nos Andes, até a fronteira com o Acre, eu não vi uma carreta de soja. Na fronteira com o Acre, eu perguntei para o oficial da aduana, da imigração peruana, que estava ali havia um ano, quantas carretas de soja ele viu passando. Ele falou, nenhuma. Aqui passa no máximo castanha. Zanini, é interessante porque quando se falava com as principais empresas beneficiadas pelos financiamentos do BNDES, para exportação de serviços e tal, sobre o fato de serem obras muito caras, dinheiro que vem, enfim, do contribuinte brasileiro e tal, eles diziam que era válido, porque isso traria empregos para o Brasil, porque, por exemplo, no caso de Porto de Mariel, você tem todas as máquinas vindas do Brasil e assim por diante, né? Mas quando você vê o resultado dessas obras, falando, por exemplo, do caso da Estrada do Pacífico, e o que trouxe de benefício para o Brasil, você acha que a conta fecha? Não, o que trouxe de benefício certamente foram para as empresas que fizeram essas obras, isso é inegável. A Odebrecht é mais simbólica, mas tem outras que eu poderia citar, Camargo, enfim, outras empresas também. Claramente, e acho que isso agora está ficando claro nesse processo da Lava Jato, em que uma revelação bombástica acontece por dia, quase, ou por semana, ficou claro que houve um exagero, houve o que eu chamo de euforia, né, ou um marketing, digamos assim, exagerado de tentar caracterizar essas obras, esses financiamentos, esses processos como algo que dinamizaria a nossa economia, que revolucionaria a nossa economia. E o que deu para perceber foi que quem se beneficiou são essas empresas, que eram empresas símbolo, né, digamos assim, dessa política que o governo brasileiro tocava naquele momento. A Odebrecht é a mais simbólica, mas tem outras, como eu falei, e essas empresas se beneficiaram, sem dúvida, cresceram muito. E a população local nem sempre se beneficiou como se prometeu. A população local, ela em alguns momentos, talvez no curto prazo, no momento da construção da obra, ela tinha um benefício imediato. Então, voltando ao caso da Estrada do Pacífico, eu percorri a estrada e eu falei com pessoas que moravam nas vilas, nas pequenas cidadezinhas nos Andes, que foram cortadas por essa estrada. E as pessoas diziam que tinham uma nostalgia daqueles 6 meses, 1 ano, que conseguiam um trabalho na estrada. Mas que hoje tinham um sentimento de que foi algo muito efêmero e de que os efeitos colaterais trazidos em termos de trânsito, em termos de atropelamentos, até criminalidade, reduziam bastante esse benefício. Então, fora o fato de que você tem populações locais, você imagina, o Brasil, que é um país que tem uma certa institucionalidade maior, já tem problemas de regulação, você já tem
sempre teve uma situação em que grandes empresas um pouco faziam o que queriam. Esses países que eu visitei são países muito frágeis. Moçambique é um país muito frágil, por exemplo. É uma democracia ainda imperfeita. Não tem tribunal de contas. Você cita, por exemplo, a resistência ao agronegócio. Exato. Moçambique é um caso do Peru agronegócio. Tem o caso das hidrelétricas. Teve algumas arestas ali, alguns problemas. Né? Exato. Eu falei com pessoas, lideranças agrícolas em Moçambique, que se ressentiam da chegada do agronegócio brasileiro. No Peru, comunidades que se ressentiam também de projetos megalômanos de hidrelétricas do Brasil. Mas o fato é que esses países não têm Ministério Público forte, não têm Tribunal de Contas forte, não tem imprensa forte. Então, fica um campo aberto para todo tipo de distorção. Você acha que o fato de serem países com instituições fracas também explica um pouco o interesse de se enviar as empresas para lá, de fazer o lobby das empresas brasileiras nesses lugares? Sim, sem dúvida. São países muito suscetíveis a esse canto da sereia. Né? Quantas pequenas propinas você teve que pagar nas suas viagens? Olha, eu tive situações que eu descrevo no livro, não me orgulho delas, mas eu sinto que por um dever de lealdade e de sinceridade com o leitor eu descrevo. Eu tive duas situações. A primeira foi uma situação na Namíbia, em que eu estava errado. Eu estava numa estrada, uma multa de trânsito, era uma coisa até certo ponto simples. E eu queria pagar a multa e eu não tinha como pagar a multa. E o guardinha me pediu um cafezinho e eu tive que pagar. E também em Angola, a mesma coisa, na chegada, Angola tem uma cultura também, problemas ali de corrupção sabidos, fiscais de aeroporto, situações que eu descrevo no livro, porque são a realidade africana, repito, não me orgulho do que Mas eu fiz. Mas demonstra como essas histórias são importantes para demonstrar a realidade. Exato. Enfim, aquilo numa escala muito maior é o que as empresas encontram. O que você tem nesses países são assim, você tem as regras não são claras, né? Então no Brasil você tem, talvez não de maneira perfeita, mas regras mais estabelecidas sobre o que você tem que fazer. Nesses países, as regras não são claras, então você não tem a quem recorrer, você não tem como contestar, você de repente se materializa na sua frente um fiscal que vai exigir alguma coisa que não estava prevista. Então em Angola, por exemplo, quando eu fui visitar uma região diamantífera no meio do país, no aeroporto, eu tinha que mostrar, como se fosse um voo internacional, eu tinha que mostrar um passaporte para chegar, tinha inspeção de bagagem, num voo nacional, num voo doméstico. Coisas que não havia e que de repente aparece um fiscal ali e que começa a exigir alguma coisa em troca. Então essas situações que eu conto, que acho que inclusive mostram bastante como tentar fazer negócio nesse país. Você falou da Namíbia agora há pouco. Qual é o papel ali dos militares? No livro você descreve, você chega a dizer que não é exagero dizer que o Brasil criou a Marinha da Namíbia, né? Mas qual que é o interesse por trás disso, vamos dizer assim? Por que é importante para os militares brasileiros? Acho legal que você Essa coisa da Namíbia é muito interessante. É muito interessante. O Brasil, não é exagero dizer, o Brasil criou a Marinha da Namíbia. A Namíbia é um país na África, que na costa oeste da África, que digamos tem o oceano, é a nossa fronteira marítima, digamos assim, né? Entre nós e a Namíbia, tem o oceano, obviamente, mas é uma área estratégica para o Brasil. E é um país jovem ainda, independente em 1990, e que tem uma costa muito grande e nunca teve uma marinha. E o Brasil manda militares para lá, doa embarcações, doa inclusive as fardas, fardamento. O Brasil ensinou até os marinheiros da Namíbia a tocar a corneta, tocar na banda, hastear a bandeira. A Marinha tem muitos protocolos, né? E o interesse da Marinha, do Brasil, que o Lula ele incentiva muito, é de transformar o Atlântico Sul numa zona de influência brasileira. Assim como o Atlântico Norte é uma zona de influência americana, a ambição do Brasil, o objetivo do Brasil, a utopia do Brasil, talvez a megalomania do Brasil, é transformar o Atlântico Sul numa área de influência brasileira. Então o Brasil tem essa atividade militar na Namíbia, mas não só. Tem em São Tomé e Príncipe também, que eu cito também no livro, tem em Cabo Verde, tem em Angola algumas coisas, Guiné-Bissau,
tem uma presença policial, por exemplo. Então, o Brasil tem essa intenção de controlar e de ser responsável pela segurança do Atlântico Sul, para evitar que isso acabe caindo nas mãos de americanos ou de ingleses, que tem muitas ilhas ali, numa concepção ainda muito de Guerra Fria, quase, de século XX, que ainda o Brasil não conseguiu adaptar a uma nova realidade e que, especialmente no governo Lula, teve um grande impulso. Zanini, você encontrou algum bom exemplo, algum exemplo positivo de projeto ou de presença brasileira? Sim, e eu descrevo também alguns bons exemplos. Teve um exemplo em Angola, Esses exemplos que eu descrevo são de pessoas abnegadas, né? Existem heróis brasileiros que vão para esses lugares, né? Então, em Angola, no meio do país, numa região chamada Lauca, eu encontrei essa paraense, essa jovem dos seus 30 e poucos anos, que tem um projeto de trabalhar com pessoas bastante pobres, bastante carentes ali de Angola, do interior de Angola. A pobreza africana, e eu rodei muito pela África. Você foi correspondente na África pela Folha de São Paulo antes de ser editor de Poder. Eu tenho um livro só sobre a África também, antes desse. Eu visitei muito. Então, a pobreza africana é uma coisa que, mesmo para nós, que estamos acostumados a ver a pobreza aqui, ela é outro grau, ela choca também, ainda mais, mesmo com nós acostumados. Então, eu cito esse exemplo dessa ativista, né, dessa abnegada, que me levou ali para conhecer o projeto que ela fazia. E a gente chegou numa vila, né, uma vila mesmo, muito paupérrima, no interior de Angola, e eu percebi os casebres com portas de metal, né, com portas de metal. E aquilo me chamou a atenção, quer dizer, um casebre de tijolo artesanal com uma porta de ferro, assim, da casa. E eu comentei com ela, nossa, a pobreza da porta, né, de metal. Ela disse, olha, isso aqui, na verdade, é um avanço, porque essas pessoas têm agora renda de uma horta comunitária, porque o padrão anterior e o padrão no país é só de uma cortina, é só de um pano cobrindo a entrada. E aí você tem poeira, você tem animais, você tem frio, calor, etc. Então, foi educativo para mim perceber como essas pequenas iniciativas que para nós não fazem diferença, para eles fazem. Muito bem. Diogo, mais alguma pergunta? Não, acho que é isso. Zanini, quero te agradecer, desejar sucesso aí para o seu Euforia e Fracasso do Brasil Grande pela editora Contexto. Obrigado. O nosso programa termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.